firme nas promessas de Jesus o Cristo. Amém. Esse é um hino muito maravilhoso, né? Que nós cantamos na igreja. Estamos firmes. Firmes onde? Firmes na promessa de Jesus, nas promessas de Deus sobre as nossas vidas. Lembre-se, andamos por fé e não por vista. Andamos sempre crendo na palavra de Deus e não naquilo que estamos enxergando com os nossos olhos naturais. Olha só que importante que é caminhar pela fé e não por vista. Então eu estou meditando aqui nesses dias nos 10 leprosos, né? Quando Jesus está caminhando ali entre Samaria e Galileia, resoluto, firme, para ir para Jerusalém, entregar-se nas mãos dos pecadores para, com o seu objetivo, com o seu propósito que ele veio a este mundo, morrer na cruz do Calvário no lugar dos pecadores, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a missão de Jesus Cristo, Filho de Deus na terra, né? Então ele estava resoluto, mas ele estava ali na divisa entre Samaria e Galileia, né? Então quando ele estava neste caminho para ser crucificado, ser entregue, dar a sua vida em prol do seu povo, então acontece algo, mais uma vez, algo incrível. Então ele entra numa aldeia e nessa aldeia ele encontra 10 leprosos. Como eu já falei para os irmãos, para você que ainda não conhece direito, a lepra era uma doença de pele e ela era caracterizada, ela era um símbolo do pecado, né? A lepra contamina os outros. Então o leproso ele tinha que ser apartado da sociedade. Ele não podia viver em comunhão com as pessoas. Por quê? Porque podia contaminar os outros. Naquela época não tinha remédio, né, para essa doença de pele. E as pessoas consideravam isso como um símbolo. Ele é um pecador. Ele está com lepra, né? E o pecado habita dentro de nós. Todos nós somos como que leprosos. Por quê? Em pecado eu fui concebido. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, né? Então, lá estavam, né, nessa aldeia 10 leprosos. Então ele já estava ali num lugar que os judeus evitavam a qualquer custo. Samaria, Galileia, né? Então o Senhor Jesus Cristo sempre está caminhando em busca das suas ovelhas perdidas, né? E aqui esse ponto é interessante, mas vamos lá, olha lá. Diz assim, olha, Lucas capítulo 17, versículo 12. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância, né, porque não podiam se aproximar, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós! Ao vê-los, ele disse, presta atenção, esse é o ponto que eu quero chegar aqui, para isso deixa eu encontrar aqui o que eu preciso também. Pronto. Ele diz assim, ó, ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Peraí, como assim? Ele não disse, vocês estão curados. Não. Ele disse assim, vão mostrar-se aos sacerdotes. Por quê? Porque quando um leproso ele era curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote ele ia verificar se aquela doença de pele havia deixado, né, se ele estava realmente curado, então era oferecido um sacrifício de um animal e ele podia ser reabilitado à sociedade. Então é isso que ele falou, olha, vão aos sacerdotes, mas eles ainda estavam com a lepra. Mas eles, enquanto eles iam a caminho do sacerdote, foram purificados. Esse é o ponto. É aqui, por isso que eu comecei com aquela canção. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Nós precisamos crer nas promessas de Deus sobre as nossas vidas. Como é fundamental. Então esses leprosos acreditaram na palavra. Eles ainda estavam doentes, mas quando eles estavam indo para o caminho,
foram purificados da sua lepra. Se você tomar este exemplo para a sua vida, se nós recebermos isso dentro do nosso coração, crendo sempre nas promessas de Deus, nas promessas de Jesus. Quais promessas? Você se lembra de alguma promessa de Deus na sua vida? A promessa... Não. Se você não sabe promessa de Deus, você está vivendo por quê? Você está vivendo por aquilo que você está vendo? Pelas situações da sua vida? É lógico que você vai ficar cheio de medo, cheio de ansiedade. Mas se você souber a promessa de Deus sobre a sua vida, você vai viver em paz, crendo nelas. Por exemplo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Comida, bebida, vestes. Se buscamos o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, se temos como prioridade o reino de Deus, a justiça de Deus, se o meu interesse é em conhecer a Deus, e me encher do espírito da vida, em me alegrar em sua presença, na amizade, em comer do pão da vida, edificar a igreja, ajudar os irmãos, ser uma bênção para o mundo, como Abraão foi. Em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Isso é buscar o reino, é buscar a sua verdade, é viver integridade. Por quê? Porque ele me salvou, ele me redimiu na cruz. Com o seu sangue eu fui comprado, Jesus. Eu que era escravo do pecado, meu Deus, eu me alegro em ti. Busque o reino de Deus. Essas coisas que o mundo anda ansioso, o mundo está cheio de roer de unhas, é uma promessa. Vos serão acrescentadas na sua vida. Opa, tem reunião na igreja. Opa, tô dentro. Por quê? Porque eu quero estar junto na comunhão dos irmãos. Não é porque eu sou obrigado a ir, sabe aquela coisa? Tem que ir, Fazer o quê? Não, eu quero estar lá, eu quero ouvir a palavra. Quero ser edificado, quero edificar. Muitas vezes a gente está desanimado. Quando a gente vai para a reunião, a gente ouve uma palavra, o irmão dá uma palavra, um aperto de mão, um abraço ali, nós somos reanimados. Por quê? Porque quando estamos em comunhão, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Às vezes a gente precisa confessar, às vezes a gente precisa de uma ajuda, de uma palavra, e dar uma palavra, edificar e ser edificado. Estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Então isso é uma promessa. Deus falou assim, calma, vou cuidar de você. Amém? Outra promessa, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Não tenha medo. Eu sou o teu Deus. A gente não precisa, quando a gente está nessa firmeza com Deus, não podemos viver temerosos, amedrontados. Por quê? A promessa é, eu sou o teu Deus. Deus diz assim, eu entreguei meu filho para te salvar. Eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Olha só, sou revigorado nas promessas de Deus. Estou vendo situações difíceis, cenários complicados, dívidas, problemas dentro de casa, dificuldades, doença, tudo isso. Às vezes essas coisas pesam na nossa vida, na nossa alma. Qual é a promessa de Deus? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, o fim que desejais. Mas como assim? No meio dessa dívida, no meio dessa dificuldade, no meio desse problema, o Senhor diz, eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Os pensamentos, a finalidade, o propósito final na sua vida, meu filho e minha filha, são pensamentos de paz e não de mal. Não, mas eu estou sofrendo, eu estou passando... Então,
Creia nas promessas de Jesus, o Cristo, firme, firme. Então, os leprosos foram. Eles ainda estavam doentes, a lepra estava na pele deles. Enquanto eles iam, foram purificados. Se você está passando por dificuldade, existe um esforço dado por Deus. Existe uma graça para você passar por isso. Então, um momento Deus fala assim: Abraão, me dê seu filho, o filho da promessa, sacrifique ele. Já pensou? Mas Abraão, diante de tantos anos caminhando com Deus, ele falou: Deus é poderoso até mesmo para ressuscitar o meu filho dentre os mortos, porque ele tem uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando ele ia com o cutelo imolar o seu filho, quando ele já estava decidido a sacrificar o seu filho, um anjo, uma voz do céu: Abraão, Abraão, não precisa fazer isso, porque eu vi que você estava convencido que você ia de fato imolar seu filho. Né? Então ele providenciou o sacrifício. Mas na verdade esse sacrifício aponta para quem? Para Cristo. Né? Cristo foi imolado, morto no nosso lugar, mas Abraão estava convencido de que se ele imolasse, se ele deitasse o cutelo no peito de seu filho, ainda assim Jesus Cristo, Deus era suficiente, poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, porque ele cria na promessa. Creia que os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos de bem e não de mal. Pare de suspeitar do Senhor. Sabe, é tão pecaminoso quando nós suspeitamos. Deus está falando: creia em mim. Imagina se você fica duvidando da palavra das pessoas. Você fala: eu não sei se é verdade o que você está falando. Nós estamos falando de Deus Todo-Poderoso. Ele não pode mentir. Então ele tem pensamentos de bem e não de mal. Jeremias 29, 11. Olha lá. Aqui Isaías 40, 31. Então, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor. Qual que é a promessa daquele que espera pacientemente no meio da prova, no meio da tentação, no meio da dificuldade? Os que esperam no Senhor vão renovar as suas forças. Nós não vamos viver, sabe, derrotados em nós mesmos. Por quê? Porque é uma força que vem de Deus. Então, pela fé, vivemos por fé, e Ele renova as nossas forças. Está escrito isso. Isso é promessa de Deus. Creia nas promessas. Subirão com asas como águias. Olha só a imagem. Você já viu uma águia naqueles vídeos do YouTube planando com aquela majestade? Planando nos céus. Ela não está descansando? Assim são aqueles que esperam no Senhor. Você tem esperado no Senhor? Ou você tem vivido uma vida de afoito, querendo fazer do seu jeito? Não, da minha maneira, eu vou resolver, Deus não está fazendo aqui, eu vou resolver da minha maneira. Você já buscou o Senhor em oração? Fez os seus pedidos? Não fique ansioso por nada. Antes sejam conhecidos diante de Deus as suas orações. Deem graças a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por vocês. Então a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, guardará coração, mente de vocês em Cristo Jesus. Promessa. Olha lá. Você vai caminhar e não vai se fatigar. Você vai correr e não vai se cansar, porque é uma força do alto. Não é autoajuda. Não é autoajuda, porque nós sabemos que somos fracos. O Evangelho é para os fracos. O Evangelho é para os combalidos. O Evangelho é para os cegos. Mas Cristo dá a vista aos cegos. Ele nos liberta da opressão do pecado, da maldição. Ele nos dá vida. Outra promessa. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão.
Não vou deixar você se afogar. Você não vai afogar quando você passar pelas dificuldades, pelas águas. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha aí, promessa de Deus, viva pelas promessas. Eu vou estar com você no meio das águas, da multidão das águas. Você não vai se afogar. Olha que coisa maravilhosa. Aqui o fogo me lembra lá na Babilônia, né? Cedraque, Mesaque e Abidnego entrando ali naquela fornalha. Olha, rei, você é poderoso para nos destruir, mas nós vamos ser fiéis a Deus até o fim. Se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se não, saiba que nós não vamos adorar a tua estátua. Não vamos nos baixar diante da idolatria das nações, porque existe um único Deus e é Ele que nós servimos, que nós serviremos fielmente. Então, na fornalha ardente, a chama não ardeu e nem a roupa deles ficou com cheiro de fogo. Não, eles foram libertos pelo poder de Deus. E lá na fornalha existe um quarto homem, semelhante ao Filho de Deus, que todos viram. Não lancei 3 na fornalha, mas eu vejo mais um ali. Ah, Senhor, o Senhor está comigo, no meio do fogo, no meio das provações. Senhor, meu Deus, eu não vou submergir. Olha só, não é autoajuda, é ajuda do alto. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Meu Pai, olha o tamanho disso, depois de haverdes padecido um pouco. Então ele é o Deus de toda a graça já foi revelada em seu Filho. Depois de você sofrer um pouco, passar pela prova do fogo, das tribulações, o que vai acontecer? Ele mesmo, Deus mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Você será mais forte, fortalecido, você vai reconhecer, meu Deus, só Deus pôde fazer uma coisa dessas na minha vida. Isso vem do alto, isso vem do Senhor. O Senhor está me tornando um homem. À medida da estatura do varão perfeito, Jesus Cristo, eu estou mais maduro, fortalecido, fortificado, aperfeiçoado, ó Deus de toda graça. Você é uma mulher de Deus. Você está cada vez mais purificada, burilada, né? Sem mácula, sem ruga. É assim que Jesus Cristo vai apresentar a sua igreja. Ele é um Deus paciente, misericordioso. Ele vai tratar dos nossos pecados. E às vezes o bom pastor vai pegar o cajado e vai dar uma cajadada em nós, porque nós precisamos ser disciplinados e muitas vezes castigados com o amor bendito do Senhor. Mas castigos, disciplinas são sempre para o bem e nunca para o mal. Porque esses são os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Olha lá, vai guardando as promessas. Quer uma promessa maravilhosa? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Você tem medo da morte? A morte te assombra. O que Jesus está falando assim? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cristo matou a morte na cruz do Calvário. Com o seu punhal, Jesus matou a morte. A morte não tem poder sobre nós. Mas você fala, mas eu vou morrer. Mas aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. E ele diz uma coisa assim, e quem crê em mim nunca morrerá. Mas como assim? A gente morre. Mas se você crê em Cristo, você deita ali, ó. Você não está mais morto. Porque quando cremos, abrimos os nossos olhos e estamos na glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Crês tu isso? Você crê nas promessas? Eu vou terminar com Filipenses 1,6. Eu amo essa passagem. Estou plenamente convencido
de que aquele que começou boa obra em vocês, em vós, é fiel e justo para completá-la. Vocês sabem que eu gosto dessa passagem. Eu estou convencido de que Deus começou uma obra na sua vida e Ele vai terminar. Amém? Receba! Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Deus nos purificou da lepra do pecado. Deus nos deu seu Filho, que morreu, ressuscitou, está vivo. Começou uma obra, tem o poder de completá-la. Tudo é o Deus de toda a graça. A Ele seja a glória, o louvor, a glória agora e sempre. Amém. Louvado seja o Senhor, que possamos ser firmes, firmes na promessa de Jesus, o Cristo. Deus abençoe, fiquem na paz. Um forte abraço.